O maior erro de Sansão não foi apenas perder a força física. O maior erro foi abrir mão do discernimento. Foi permitir que algo que parecia inofensivo, uma paixão, uma companhia, um desejo justificado pelo afeto, corroessa aos poucos o propósito que Deus lhe havia dado. E se eu te dissesse que esse mesmo padrão está acontecendo hoje, muitas vezes sem alarde, dentro de lares, igrejas e ministérios? Se você não identificar a armadilha a tempo, aquilo que parecia apenas um prazer ou um conforto pode custar tudo: reputação, vocação, comunhão com Deus. Sansão surge nas páginas de Juízes como uma figura de tensão. Deus o chamou desde o ventre. Ele veio ao mundo com um propósito sobrenatural associado a um voto de consagração. Sinais externos que marcavam uma vida destinada a libertar Israel da opressão dos filisteus. Sua força era notável, e por longos episódios ele foi instrumento de juízo sobre os inimigos do povo. Ainda assim, a narrativa bíblica não oculta as falhas. Sansão repetidamente se expõe a relacionamentos guiados pela emoção e pela atração. E em Juízes 16, vemos o ponto culminante dessa trajetória. Delila, cuja aliança com Sansão é apresentada como uma relação íntima que ele não soube regular, torna-se o canal pelo qual seus segredos são explorados. Quando ele confessa onde está sua força, no comprimento dos cabelos, sinal de sua consagração, Delila o trai e sua força se vai. Sem força, Sansão é humilhado, aprisionado e cegado. Nas trevas físicas e espirituais, sua história alcança um desfecho trágico e ao mesmo tempo redentor, quando ao fim ele clama a Deus e realiza um último ato que custará a própria vida, mas ferirá seus inimigos. Não quero transformar Sansão em um supervilão nem em um santinho perfeito. Ele é, como todos nós, um misto de graça e fraqueza. Nem quero reduzir Delila a um estereótipo. O que nos interessa é o padrão. Um homem vocacionado para um propósito divino que repetidamente confia mais em suas paixões do que no propósito que lhe foi confiado. Esse é o centramento desta mensagem. A rendição a um vício que se apresenta como inofensivo e que, na sua natureza discreta, destrói. Quando falo de vício inofensivo, quero que entendamos a palavra vício de forma metafórica. Não estou fazendo um diagnóstico clínico, não estou rotulando pessoas como doentes, estou descrevendo um padrão comportamental e espiritual que se instala sem o alarme que deveria soar. É um hábito emocional, uma dependência discreta, uma conivência com desejos que pouco a pouco nos deslocam do eixo da obediência. É aquilo que você acha que pode controlar, que dá prazer, que muita gente ao redor reconhece como normal e por isso acaba sendo tolerado. Mas o problema não está na aparência do hábito, está no efeito corrosivo que ele tem sobre o chamado, sobre a disciplina, sobre a comunhão com Deus. Se esta mensagem toca algo em você, se o incômodo já começou a surgir no peito enquanto ouve sobre Sansão e Delila, então fica comigo agora. Curta e se inscreva para que possamos caminhar juntos nesse discernimento. Não é perda de tempo, é prevenção. Quando pensamos no modo como um vício inofensivo atua, vale observar dois movimentos simultâneos que ocorreram na vida de Sansão. Primeiro, houve uma série de escolhas motivadas por desejo imediato, relações que pareciam satisfatórias, que alimentavam o ego, que davam prazer. Segundo, houve um desgaste interno gradual. Cada concessão minorava a vigilância e cada repetição abriu espaço para a próxima concessão. O que começa por uma escolha isolada termina por ser um padrão que domina a narrativa pessoal. E é exatamente aí que entram as figuras que vamos examinar. Pessoas e atitudes que, quando alimentadas, tornam-se combustível desse vício. Olhe para a sua vida como um campo. As sementes que você planta de propósito: oração, estudo da palavra, comunhão. As sementes que, sem querer, você recebe: uma amizade que o afasta do altar, uma companhia que relativiza seus princípios, um conselho que anestesia sua consciência. Alguns desses elementos não parecem nocivos à primeira vista, parecem apenas parte da vida. Mas há tipos de presença humana que, repetidamente, corroem vocações. Chamo a atenção primeiro para o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que admires, que te eleva ao seu padrão, que te diz: você pode fazer isso, confie em si mesmo, e que na prática alimenta a autossuficiência. O perigo do orgulhoso na vida de alguém como Sansão foi este: ele reforçou a confiança de Sansão em suas próprias capacidades, desviando o seu coração da dependência de Deus. As Escrituras avisam diversas vezes do risco do orgulho, não porque o orgulho sempre se manifesta como arrogância escancarada,
mas porque ele faz com que a pessoa passe a acreditar que seu sucesso e seu poder são fruto exclusivo das próprias forças. Quando o orgulho domina, o vigilante que deveria velar pelo chamado dorme. No contexto moderno, o orgulhoso aparece como o parceiro que aplaude seus gestos, que incentiva sua independência emocional, que normaliza decisões desenraizadas da palavra. Sinais práticos. Você se sente seguro demais, toma decisões sem oração frequente, relativiza conselhos piedosos. Consequência se ignorado. Você constrói sua história sobre areia, e a tempestade da tentação fará ruir o que parecia sólido. Logo ao lado do orgulhoso, o nécio trabalha em segredo. O nécio é o que repete padrões sem reflexão, é o que diz sempre foi assim, e ao fazê-lo normaliza comportamentos que ferem o chamado. Na vida de Sansão, há ecos desse tipo, repetições de escolhas impulsivas, falta de atenção à coerência entre consagração e comportamento. Ser nécio não é somente ignorância, é a recusa em aprender com a própria história, a insistência em caminhos que já provaram ser perigosos. No texto bíblico, o nécio frequentemente é advertido em Provérbios. O quadro secular é fácil de reconhecer. Gente que opera no automático, que aceita costume como critério último, que confunde hábito com direção divina. Sinais práticos de que você convive com o nécio. Desculpas que começam com "mas sempre fiz assim", resistência a correções, autojustificativa. Consequência se ignorado. Repetição do erro até que a consequência venha como choque. Então vem aquele que engana com doçura, o desonesto, o manipulador. Aqui a figura de Delila é paradigmática. Delila não é retratada simplesmente como uma mulher má, ela aparece como alguém que explora a intimidade para fins escusos. Esse tipo alimenta o vício porque tira de você aquilo que te torna forte. Segredo confiado se torna instrumento contra ti. O manipulador conquista a confiança e, em nome dessa confiança, furta aquilo que te preserva. No mundo de hoje, o manipulador pode surgir em relacionamentos afetivos, em parcerias ministeriais, em amizade que parece incondicional. Os sinais são sutis: pedidos insistentes por confidências, testagem de limites sobre o pretexto de amar, insistência para que você revele fraquezas que deveriam ser guardadas. Consequência se ignorado, exposição, perda de poder espiritual e emocional, humilhação pública ou privada. A história de Sansão nos mostra como a intimidade sem discernimento é terreno fértil para a manipulação. Há também o ingrato. A ingratidão corrói em silêncio. Quem é ingrato minimiza o bem recebido, não considera a fonte da provisão e transforma a dívida em desprezo. Na vida de um servo vocacionado, isso pode gerar um ecossistema em que a pessoa chamada a ministrar dá demais e não é reconhecida. E aí surge uma tentação dupla. Ou a pessoa exige reconhecimento de forma imprópria, ou se envereda em relações que substituam a verdadeira gratificação espiritual por atenção humana. Sansão, mesmo em suas façanhas, buscou aprovações de prazeres humanos. O ingrato, em aparelhos sociais, empurra o chamado para o segundo plano porque confunde reciprocidade com merecimento. No ambiente contemporâneo, o ingrato manifesta-se quando alguém aceita seus favores como se fossem direitos, ou quando se recusa a honrar princípios que sustentam uma vocação. Sinais práticos. Você sente que está sempre dando demais sem reciprocidade saudável. Sua dedicação é transformada em justificativa para pedir favores que não cabem. Consequência se ignorado, esgotamento, ressentimento e deslocamento do foco da missão. Enquanto eu exploro essas tipologias, talvez você já consiga enxergar um padrão. Cada uma delas, a seu modo, alimenta o que eu descrevi como vício inofensivo. Não é que uma única amizade ou um único erro vá derrubar tudo imediatamente. Mas quando o orgulhoso, o nécio, o manipulador e o ingrato passam a frequentar a sua vida sem freio, eles formam um ambiente que suga vigilância, que normaliza concessões, que justifica desvios. No ciclo de Sansão, essas dinâmicas não surgem como cataclismos repentinos. Aparecem como repetidas permissões, cada uma aparentemente menor que a anterior. Exatamente o mecanismo que torna o vício tão traiçoeiro. Talvez neste ponto você pergunte: mas como identifico se estou sendo sugado por esse padrão? Como sei se é só uma fraqueza humana ou se já virou algo que me impedirá de cumprir meu chamado? A pergunta é justa e urgente. Há sinais práticos e simples que servem como um alarme. Primeiro, observe seus limites. Se você não tem mais reservas para oração, leitura da palavra, conversão diária de coração, algo já está drenando sua fonte. Segundo, escute os conselhos piedosos. Se amigos maduros e líderes apontam um padrão e você se encontra justificando, não é apenas uma prova de independência, pode ser o orgulho falando. Terceiro, repare nas consequências naturais. Portas que se fecham, relacionamentos que se deterioram, ministério que perde eficácia.
são indícios de que o processo está em andamento. Se você reconhece um ou mais desses sinais, você está no tempo de agir e não no tempo de racionalizar. Neste ponto, é fundamental um esclarecimento pastoral. Dizer afaste-se de quem é manipulador ou não confie no orgulhoso não é condenar a pessoa que cai nessa categoria. Não devemos transformar discernimento em pretexto para a dureza. Há um equilíbrio bíblico entre compaixão e proteção. Levar alguém ao arrependimento pode exigir ajuda, oração e paciência. Ao mesmo tempo, há situações em que a ajuda contínua se transforma em conivência, e conivência é traição ao chamado enviado por Deus. A questão que nos coloca o texto de Sansão é essa tensão ética. Quando a ajuda se converte em aval para o pecado, quando o amor se confunde com facilitação. Proteger o chamado pode exigir decisões dolorosas, inclusive afastar-se, estabelecer limites, deixar que as consequências naturais operem. Enquanto você pondera isso, é útil começar a aprender sinais mais específicos para cada padrão. O orgulhoso frequentemente glorifica o próprio nome e relativiza a autoridade. A prática é medir suas decisões pela aprovação humana. O nécio resiste a aprender com a palavra. A prática é repetir justificativas, ao invés de buscar correção. O manipulador pede segredos como se demandasse afeto. A prática é colocar você em situações em que, ao provar confiança, sai perdendo. O ingrato transforma favores em cobrança. A prática é transformar sua generosidade em dívida e sua graça em mercadoria. Reconhecer tais sinais requer humildade, ser honesto consigo mesmo e ouvir vozes maduras, não para alimentar culpa, mas para construir fé robusta. A narrativa de Sansão também nos mostra algo que não podemos ignorar: a repetição. Ele não tropeça apenas uma vez. Há um padrão de escolhas que, quando somadas, produzem a queda. Isso nos leva a um diagnóstico que não é apenas externo, mas interno. Muitas vezes, a raiz do vício inofensivo é a busca por gratificação imediata, prazer, reconhecimento, segurança emocional, em substituição àquela satisfação profunda que vem de cumprir um chamado. Em termos práticos, isso significa que as estratégias para lidar com esses padrões não podem ser apenas comportamentais, têm de ser espirituais. Se você está acompanhando, já começamos a mirar o alvo. Você sabe agora que o orgulhoso, o nécio, o manipulador e o ingrato são presenças que podem nutrir o vício em você ou ao seu redor. Mas há mais nuances. Existem outros tipos que no tecido social de uma vida cristã atuam como câmaras de combustão para o que chamo de vício inofensivo. E é justamente aí que a história pede uma pausa, para que possamos olhar com calma antes de trazer receitas práticas de intervenção. Antes de seguir, permita-se uma autoavaliação breve, honesta. Pense em uma relação recente que te levou a tomar uma decisão da qual você não se orgulha. Quem estava presente nessa história? Houve elogios fáceis demais? Havia repetição de comportamentos que você justificou? Essas perguntas não são para te envergonhar, são para iluminar o caminho. O objetivo não é apontar dedos, mas devolver a você a clareza necessária para proteger o chamado que Deus te confiou. Enquanto você encara essas perguntas, há ainda uma dinâmica que precisa ser ressaltada, a de quem ajuda sem limites. A ajuda sem limites muitas vezes é confundida com amor, mas pode alimentar o vício alheio. A Bíblia, em várias passagens, nos adverte a não sermos ingênuos na prática da caridade. Ajudar é necessário, mas deve ser feito com sabedoria que preserve tanto o ajudado quanto o ajudante. Sansão não foi vítima apenas de Dalila. Houve um contexto social que lhe permitiu trocar o propósito por prazeres. Do mesmo modo, em nossas vidas, a conivência de uma comunidade que não confronta o erro porque é problema pessoal também contribui para a ruína. Há vozes que dirão: você está sendo duro demais. Outras dirão: isso é mundo, todo mundo erra. Ambas as respostas têm um risco. Ser duro sem compaixão pode ferir e afastar pessoas que precisam de restauração. Ser permissivo sem limites pode facilitar a destruição. O chamado bíblico está justamente no meio: amar com misericórdia e agir com sabedoria. Isso significa que às vezes o amor verdadeiro é dizer não, é estabelecer limites, é permitir que as consequências naturalistas ensinem, enquanto se oferece suporte para a restauração. O amor que protege o chamado não é frio, é sacrificial, mas também prático. Se você sentir seu coração apertar agora, dobre o pensamento. Talvez Deus esteja te convidando à vigilância. Talvez a sua vida contenha alguma Dalila, não necessariamente como pessoa com má intenção, mas como relação que testa seus limites. Talvez não haja uma Dalila específica, mas um conjunto de hábitos e conexões que te desviam.
A boa notícia é que o mesmo Deus que chama e que disciplina dá forças para a mudança. A questão prática é como começar a agir de modo a que sua vida não vá pelo mesmo caminho de Sansão. Aqui, faço uma pausa para um momento de silêncio interior, não para nos paralisar, mas para reconhecer a gravidade da situação. Eu não vou te prometer soluções instantâneas, nem curas milagrosas sem processo. O que ofereço é caminho, discernimento, passos práticos e coragem para enfrentar realidades que muitos preferem esconder. No entanto, antes de eu apresentar esses passos, é vital completarmos o diagnóstico. Ainda existem 3 tipos que completam o quadro dos 7 que observamos nas Escrituras e na prática pastoral, e são eles os que muitas vezes estão por trás das recaídas mais duras. São tipos que lidam com repetição de pecado, com preguiça espiritual e com perversidade, temas que exigem uma abordagem cuidadosa, porque lidam com padrões enraizados e consequências sérias. É sobre esses perfis que vamos nos depurar no próximo segmento, porque entender essas últimas peças do quebra-cabeça é essencial para montar uma estratégia que realmente proteja a sua vocação. É sobre esses perfis que vamos nos deter, porque entender essas últimas peças do quebra-cabeça é essencial para montar uma estratégia que realmente proteja a sua vocação. O primeiro desse trio final é o impenitente, aquele que pratica o pecado como rotina, sem sinais claros de arrependimento. Na linguagem pastoral, esse não é apenas o que erra, é o que prefere permanecer no erro, racionalizando, minimizando e justificando. A Bíblia nos oferece advertência severa sobre essa postura. Paulo escreve sobre a necessidade da disciplina e do arrependimento, e em Tito encontramos instrução prática sobre pessoas que causam divisões e que resistem à correção. Tito 3, 10, 11. O impenitente corrói o ambiente espiritual porque ensina pelo exemplo. Quando a comunidade tolera quem repete o mesmo pecado sem mudança, a norma do comportamento muda. O que antes era exceção torna-se regra. Como esse perfil se alimenta do vício inofensivo? Muito simples. A convivência com o impenitente dessacraliza a consciência. Se você está ao redor de alguém que trata a palavra com descaso, que vive em padrões que já foram advertidos e nada muda, você começa gradualmente a aceitar atalhos que não pertencem ao caminho do chamado. Sinais práticos de que você convive com o impenitente, conversas que ridicularizam a convicção bíblica, desculpas repetidas para justificar ações contrárias à palavra, e uma sensação de cansaço espiritual quando tenta apontar limites ou chamar ao arrependimento. Consequência se ignorado, o normal se torna o anormal, e o seu padrão interior de santidade perde gradualmente contornos. O segundo é o preguiçoso, aquele cujo coração está acostumado com o conforto espiritual e avesso ao esforço disciplinado. Preguiça aqui não é só apatia, é negligência voluntária das disciplinas que sustentam a vida com Deus: oração, estudo das Escrituras, prestação de conta, formação de caráter. Hebreus e Provérbios condenam a negligência da sabedoria e exaltam a diligência que produz fruto. Uma pessoa chamada ao ministério, ao casamento, ao trabalho, que se entrega à preguiça, começa a perder a sensibilidade espiritual. O vício inofensivo aparece quando o conforto emocional ou social passa a ser a prioridade. O preguiçoso será aquele que prefere a relação que exige pouco de sua fé, que não confronta, que não participa do risco de amar com sacrifício. Sinais práticos do ambiente de preguiça: reuniões que terminam sem decisões, falta de responsabilidade espiritual, desculpas para não se comprometer com formação e discipulado. Em relacionamentos, o preguiçoso é o que evita conflito e, portanto, evita crescimento. No fundo, prefere a paz superficial, a disciplina que gera maturidade. Consequência se ignorado, perda progressiva de eficácia, esvaziamento de ministérios e uma acomodação que abre brecha para a tentação de substituir disciplina espiritual por entretenimento ou conforto humano. O terceiro é o perverso, termo forte, mas necessário para nomear quem deliberadamente busca o mal ou se deleita em práticas que destroem, sexualmente ou moralmente, sem remorso. Perversidade não precisa ser sempre explícita. Muitas vezes se manifesta como atitudes que abusam da fragilidade alheia, como sedução que busca ruína, como manipulação intencional para benefício próprio. A Escritura chama atenção para pessoas que praticam o mal com naturalidade e que, em algumas fases, conseguem camuflar suas intenções com aparência de benignidade. Quando a perversidade encontra terreno fértil, o dano é profundo. Não é só a perda de uma porta ou de uma reputação, é a destruição de pessoas e de vocações inteiras. Como identificar sinais de perversidade sem cair em paranoia? Observe a coerência entre palavra e prática. Alguém que diz amo e simultaneamente explora, que pede confidências para depois usar contra você, que invade limites básicos da dignidade. Esses são alertas. Consequência se ignorado, trauma, ruína do ministério, feridas que demoram a cicatrizar. Em todas essas situações, lembra-se do limite bíblico.
Discernimento e ação não são falta de amor, são proteção da colheita que Deus te confiou. Agora repare, estes três, impenitente, preguiçoso e perverso, completam o quadro. Eles não existem isolados, se combinam com os 4 anteriores que já examinamos para formar um ecossistema tóxico. E é nessa teia que o vício inofensivo se fortalece. Não é só uma presença, é a cultura que se instala quando a vigilância falha. Por isso a abordagem precisa ser dupla, diagnóstico fiel e resposta prática e espiritual. Onde entramos nós? A pergunta que brota naturalmente é: e agora? O que eu faço se identifico alguma dessas presenças na minha volta? Ou, com temor, dentro de... É aqui que a mensagem precisa ser prática. Não basta saber o nome do inimigo. Precisamos de passos concretos, reproduzíveis, que protejam sua vocação sem transformar compaixão em conivência. Abaixo, proponho uma sequência de etapas que você pode começar a aplicar hoje. 1. Peça sabedoria com urgência e rotina. Discernimento não é apenas uma ideia, é um dom que se cultiva. Ore pedindo olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a agir. Use a palavra como lente. Leia Provérbios com constância para corrigir a inclinação do coração ao orgulho e ao imediatismo. Medite nas cartas de Paulo sobre disciplina e serviço. Prática concreta. Estabeleça um tempo diário curto, porém firme, de petição e leitura. 5, 10 minutos pela manhã não substituem uma vida devocional profunda, mas são o começo de uma nova arquitetura espiritual. 2. Estabeleça limites claros e declarados. Limites não são muros de exclusão, são linhas de vida que preservam o altar. Seja explícito sobre o que você não tolera. Em relacionamentos íntimos, diga coisas simples e firmes. Não compartilharei mais certos detalhes pessoais. Não aceitarei ser chamado dessa maneira. Preciso de tempo para orar antes de decidir. No contexto ministerial, concretize. Quem frequentemente manipula será confrontado em privacidade conforme Mateus 18, passo a passo para a reconciliação, e se não houver mudança, medidas administrativas serão tomadas para proteger a comunidade. Exemplo de frase prática para um limite com amor. Eu me importo com você e quero caminhar junto, mas não posso participar de algo que fere meus princípios. Preciso me afastar desse ponto até que haja mudanças reais. Essa frase modela compaixão sem conivência. 3. Deixe que as consequências naturais atuem. Uma das lições duras e libertadoras da vida cristã é aceitar que por vezes o amor precisa permitir que a pessoa colha o fruto de suas escolhas. Isso não é abandono, é confiança na pedagogia das consequências. Sansão experimentou consequências trágicas e por meio delas houve arrependimento e no fim restauração parcial. Não romantize as consequências, mas não as evite a todo custo. Se um membro da sua equipe compromete o trabalho repetidas vezes, punição justa e restauradora é necessária. Se um amigo insiste em certos comportamentos que ferem sua família, deixar de financiar emocionalmente a escolha é uma forma de amar e de chamar ao arrependimento. 4. Busque aconselhamento maduro e prestação de contas. Não enfrente essas lutas sozinho. Procure líderes espirituais confiáveis, grupos de prestação de contas, aconselhamento pastoral. Somos seres comunitários. O corpo de Cristo tem membros para nos ajudar a discernir e aguardar. Procure pessoas que não sejam coniventes nem julgadoras, mas piedosas e práticas. A prestação de contas é uma ferramenta que protege. Tenha alguém para quem você relata decisões importantes e com quem confessa tentações. 5. Proteja o seu coração com práticas espirituais concretas. Rotete sua agenda para incluir formas de reorientar o desejo: jejum, silêncio, retiro, oração em comunidade, confissão. A batalha pelo coração muitas vezes é vencida em pequenos atos repetidos. Se o prazer imediato tem sido um ídolo, substitua certezas de prazer por práticas de disciplina. Não trate isso como performance religiosa. Trate como remédio para o vício que rouba vocações. Prática concreta. Escolha uma disciplina para as próximas 4 semanas e comprometa-se. Depois, avalie com quem presta contas. 6. Use limites graduais e comunicação estratégica. Não é raro que a primeira reação seja cortar tudo instantaneamente. Às vezes isso é necessário, outras vezes é sinal de impulsividade. Combine firmeza com o processo. Confronte em privacidade, ofereça caminhos de restauração e, se não houver mudança, imponha limites mais rígidos. Em comunidades maiores, proceda segundo os princípios bíblicos de confrontação e disciplina, por exemplo, Mateus 18, mas sempre com a finalidade de restauração,
não de vingança. 7. Cuide das feridas após a queda. Se você já foi ferido por um vício inofensivo, trate isso com seriedade. Busque aconselhamento profissional quando necessário, confissão e cura no corpo de Cristo. Reconciliação onde possível. Restauração exige processo e tempo. Não privatize suas dores. A prática da confissão comunitária e do acompanhamento pastoral é uma medicina preventiva contra recaídas. Ao lado dessas estratégias práticas, há uma dimensão teológica que nunca podemos perder: a graça. O chamado à vigilância e ao limite não anula a misericórdia. A graça corrige, não apenas perdoa. O exemplo de Sansão termina em glória e tragédia, a lição sobre o custo do erro e também sobre a promessa de que Deus não abandona totalmente quem chama. Mas Deus também nos chama a responder. A restauração é possível, porém quase sempre exige arrependimento sincero, mudança de práticas e reparação de danos. Vamos aplicar tudo isso a situações cotidianas com exemplos claros. Imagine um líder de ministério que tem um colaborador carismático, talentoso, mas que frequentemente furta tempo, manipula colegas e relativiza limites. O líder tem 3 opções típicas: ignorar, conivência, denunciar publicamente, exposição que não restaura, ou confrontar e aplicar limites progressivos visando restauração. A opção bíblica sábia costuma ser a terceira: confronto privado e amoroso, oferta de caminhos de restauração e, se necessário, medidas que protejam a comunidade e o chamado. Outra situação: um casal onde um dos cônjuges tem um vício inofensivo de buscar validação emocional fora do casamento. A resposta não é simplesmente expulsar, é buscar aconselhamento matrimonial, estabelecer limites de confidência, buscar terapia e colocar a restauração como objetivo, mas sem tolerar traição contínua. Cada caso exige sabedoria, mas sempre com a linha mestra: proteger o altar, não proteger o pecado. Talvez você pense: e se eu estiver do outro lado? Se eu for a pessoa que tem repetido erros? A palavra para você é dupla: responsabilidade e esperança. Assuma a responsabilidade honestamente, busque ajuda e aceite limites que possam ser dolorosos, porque são justamente esses limites que muitas vezes possibilitam a mudança. Há numerosas histórias bíblicas onde a dor é o catalisador do arrependimento. Não espere que a comunidade suporte eternamente um padrão destrutivo. Use o limite imposto como oportunidade para a transformação. Algumas perguntas práticas para autoavaliação que você pode usar agora mesmo em um papel ou em oração. Quem está me pedindo coisas que corroem meu tempo devocional? Em que relações eu repeti um mesmo erro e me justifico? Que limites eu nunca declarei e preciso declarar hoje? Ao responder honestamente, você estará realizando o exercício de vigilância que evita o caminho de sanção. Essas perguntas não são para aumentar sua culpa, são para gerar ação. Antes de chegarmos ao apelo final, quero oferecer frases práticas que você pode usar quando precisar estabelecer limites. Use um tom sereno, direto e pastoral como estas sugestões. Eu valorizo nossa relação, mas não posso compartilhar isso. Preciso manter essa área protegida. Percebi que certas conversas nos afastam de nosso propósito. Prefiro que não tratemos desse assunto quando estivermos sozinhos. Aprecio seu reconhecimento, mas minha prioridade é obedecer a Deus. Não posso aceitar sugestões que me distanciem disso. Quero ajudar você, mas não de forma que facilite comportamentos que nos prejudicam. Podemos buscar ajuda juntos, mas não posso me tornar cúmplice daquilo que destrói. Essas frases não precisam ser exatas, servem como modelo para afirmar limite com respeito, sem agressividade ou frieza. Estamos chegando ao ponto mais decisivo desta mensagem. O erro de Sansão é de fato um espelho para muitos de nós, não porque todos temos o mesmo desfecho trágico, mas porque a mesma dinâmica, apego ao prazer imediato, conivência com padrões que quebram o pacto com Deus e confiança excessiva nas próprias forças, está presente em muitas narrativas contemporâneas. Se você não age agora, o que parecia inofensivo pode se tornar irreversível. E aqui está a convocação. Tome uma decisão prática. Não deixe que o vício inofensivo continue a te roubar aos poucos. Defina hoje uma medida concreta. Será buscar aconselhamento? Será declarar limites em um relacionamento? Será iniciar um plano de prestação de contas espiritual?
Escolha uma ação clara e pequena que possa ser executada nas próximas 48 horas. A transformação começa em ações concretas, não em intenções nebulosas. Você pode se perguntar, mas e a esperança? E a restauração? Sim, a esperança. Deus é restaurador, e a história bíblica preserva narrativas de volta ao caminho. Mas a restauração raramente vem sem custo e sem mudança. Sansão experimentou restauração de uma maneira que envolveu arrependimento profundo e, no fim, um ato que custou sua vida. Não há fórmulas mágicas, há processos. A boa notícia é que um coração quebrantado e decidido a seguir a direção de Deus encontra um caminho de cura. A promessa não é de garantia automática, mas de presença e de graça para quem busca retificar o caminho. Antes de concluir, quero reafirmar 3 princípios que sintetizam tudo o que dissemos. Primeiro, discernimento é urgente. Não confunda afeto com aprovação divina. Não romantize relações que corroem o altar. Segundo, limites não são sinônimo de falta de amor. Muitas vezes, dizer não ou se afastar é a forma mais amorosa de proteger a própria vocação e de chamar o outro ao arrependimento. Terceiro, a graça exige arrependimento e mudança. Deus perdoa e restaura, mas nos convida a uma vida transformada, uma vida onde o prazer imediato não governa mais o coração. Se você agora carrega na memória um rosto, uma conversa, um hábito que precisa ser confrontado, não postergue. Programe um passo prático. Escreva uma mensagem a um líder de confiança, marque uma conversa de prestação de contas, determine um ritual diário de oração. A pequena disciplina repetida vence o vício dissimulado. E por fim, um chamado à comunidade. Não se cale diante do erro que corrói. Confronte com amor, ofereça caminhos de restauração, mas proteja o chamado coletivo. A conivência é uma traição ao propósito que Deus plantou em cada um de nós. Se essa mensagem te tocou em alguma área, compartilhe nos comentários uma experiência breve, sem expor nomes. Qual foi a última vez que você precisou estabelecer um limite para proteger seu chamado? Sua história pode ajudar outros a enxergar sinais que ainda não reconhecem. Se ainda não é inscrito, clique para se juntar a essa comunidade que busca viver com mais sabedoria e coragem. Permita agora uma breve palavra de entrega para fechar este momento com humildade. Senhor, reconhecemos que muitas vezes fomos lentos em ver o perigo e rápidos em justificar nossos deslizes. Dá-nos olhos para discernir, coragem para estabelecer limites e humildade para buscar ajuda. Proteja o chamado que puseste em cada um de nós. Não permita que prazeres passageiros destruam o que é eterno. Dá-nos forças para escolher a obediência e a graça para recomeçar quando falharmos. Em nome de Jesus. Amém. A estrada da vigilância é longa, mas não andamos sozinhos. Que a sua vida seja preservada daquilo que parece inofensivo e que pela graça você caminhe firme no propósito de Deus. Obrigado por ter permanecido até aqui. Cuide bem do seu coração. Ele guarda aquilo que determina seu destino.